Você consegue imaginar um dos países mais desenvolvidos do mundo abrigando um lugar onde as pessoas rezam, trabalham e até vivem em espaços que parecem saídos de cavernas? E que tal um campo de golfe sem uma única grama, onde os jogadores precisam carregar seus próprios tapetes para jogar? Parece inacreditável, mas essa é a realidade de um lugar único. Hoje vamos te levar para Cobar Pedy, na Austrália, uma cidade inteira construída no subsolo, repleta de segredos, tradições e um estilo de vida que desafia qualquer expectativa. Já imaginou morar assim? Então continue assistindo, se inscreva no canal e já senta o dedo no like para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá! Número 1. Tudo começou em 1917, quando um jovem chamado William Cherson, com apenas 14 anos, fez uma descoberta que mudaria o destino da região para sempre. Enquanto acompanhava seu pai e dois parceiros em uma expedição através do sul da Austrália em busca de ouro, o grupo não encontrou o que queria. Mas no dia 1º de fevereiro, Willie decidiu aventurar-se além do acampamento para procurar água, desobedecendo às ordens do pai e acabou se perdendo. Ao cair da noite, os adultos ficaram preocupados com o desaparecimento do menino. No entanto, horas depois, ele voltou com um sorriso no rosto e algo mais nos bolsos: opalas, pedras preciosas que datam de milhões de anos e eram altamente valorizadas pelos reis antigos. Além disso, Willie encontrou água doce, um recurso raro e relacionado naquele território árido. A descoberta do jovem se fez rapidamente, atraindo mineiros de todo o mundo em busca de fortuna. O fascínio pelas opalas não parou por aí. Até hoje lendas e histórias sobre essas pedras atraem exploradores e turistas de várias partes do mundo. Mas como essas pedras preciosas acabaram no deserto australiano? Simples. Você já ouviu falar que o Saara, antes de se tornar um deserto, era uma savana verde, com lagos, rios, árvores e animais como elefantes, girafas, rinocerontes e hipopótamos? Bem, aqui neste pedaço de solo australiano, aconteceu algo semelhante. Há mais de 100 milhões de anos, a região onde Cobar Pedy está localizada faz parte do Grande Mar de Aroma, que cobria a Austrália Central. À medida que o mar secava, fluidos ácidos misturados com sílica, rica em quartzo e areia, formaram as preciosas opalas que hoje podem valer milhares de dólares. Além do alto valor, essa pedra preciosa também carrega lendas fascinantes. Disse que, ao envolver uma opala em uma folha de louro, a pessoa pode se tornar invisível, um conto que encantou reis da antiguidade. Para os aborígenes, a origem das opalas é ainda mais mágica. De acordo com uma lenda, o Criador do mundo desceu à terra em um arco-íris para entregar uma mensagem de paz. Onde ele pisou, as pedras assumiram todos os núcleos do arco-íris, dando origem às opalas. Hoje Cobar Pedy é conhecido como a capital mundial da opala, mas o lugar atrai atenção não apenas por causa dessa pedra preciosa. Número 2. Com cerca de 3.000 habitantes, o lugar impressiona não só pela paisagem desolada de pirâmides de areia, mas também pelos tubos brancos que sobem do chão. Esses canos são, na verdade, poços de ventilação para as famosas casas subterrâneas. Eles garantem a circulação de ar, aliviando o sufocante calor que pode transformar o deserto em um verdadeiro forno. Mas afinal, por que tantas pessoas decidiram viver no subsolo? A resposta remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando soldados experientes em mineração e acostumados a condições extremas retornaram para casa. Ao chegar em Cobar Pedy, esses veteranos aplicaram suas habilidades para criar habitações subterrâneas que os protegeriam das temperaturas extremas do deserto, e assim nasceu uma cidade subterrânea. Mas se você pensa que essas casas são apenas buracos simples no chão, é melhor rever seus conceitos. Elas estão longe de serem simples em qualquer aspecto da vida. Número 3. Com casas construídas a pelo menos 4 metros de profundidade, para evitar deslizamentos de terra, os moradores não só encontram alívio no calor escaldante do deserto, mas também aproveitam uma vida mais econômica e sustentável. Graças à energia solar e eólica, a cidade é capaz de gerar toda a eletricidade necessária. Enquanto isso, quem vive acima do solo paga caro pelo ar-condicionado, um luxo desnecessário para aqueles que habitam os abrigos subterrâneos. Os benefícios não param por aí. No subsolo, as casas são muito mais acessíveis. Uma casa de 3 quartos em Cobar Pedy custa, em média, cerca de 30 mil dólares, enquanto em Adelaide uma propriedade semelhante pode ultrapassar 600 mil dólares.
Outra vantagem desse tipo de habitação é a ausência de insetos. Eles não ousam entrar nessas casas escuras e frescas. Quando você chega à porta, as moscas desaparecem, já que, como sabemos, elas não são grandes fãs de locais frios e escuros. Além disso, a vida subterrânea protege contra a poluição sonora e luminosa, oferecendo uma paz que é difícil de encontrar em outros lugares. Se você está se perguntando sobre terremotos, a estrutura rochosa da região também garante segurança extra. Nas décadas de 1960 e 1970, a ampliação das casas era feita com pás, picaretas e, em alguns casos, até explosivos. Hoje, máquinas industriais podem escavar até 6 metros cúbicos de rocha por hora, permitindo que uma casa espaçosa seja construída em menos de um mês. Se a extensão de uma casa for simples, tudo o que você precisa é de um canivete ou até mesmo da sua unha para raspar a rocha, pois ela é muito macia. Há histórias de grande sorte, como a de um homem que, ao instalar um chuveiro, encontrou uma opala avaliada em quase US$ 1 milhão. Com essa facilidade de escavação, muitas casas subterrâneas não são apenas confortáveis, mas verdadeiras mansões, com piscinas, salas de jogos e banheiros dignos de revistas de luxo. E não são só casas que estão escondidas no subsolo de Cober-Pede. Número 4. Mesmo depois que a corrida da Opala se acalmou, Cober-Pede continua vibrante. Pessoas de 45 nacionalidades diferentes vivem no subsolo, e não são apenas casas que compõem essa cidade subterrânea. Entre corredores esculpidos na rocha, você encontrará bares, hotéis, restaurantes, galerias de arte, lojas e, claro, igrejas para todos os gostos. Quer um exemplo? Um dos templos mais antigos é a Igreja Católica de São Pedro e São Paulo, escavada em 1967. É um lugar simples e aconchegante, com muros de arenito perfeitos para os fiéis escaparem do calor e encontrarem um pouco de paz. Mas o campeão da grandiosidade é a Igreja Ortodoxa Sérvia, construída em 1993, esculpida na rocha. Ela possui 3 naves de diferentes alturas, um altar tradicional e ícones religiosos que ganham um brilho especial com a iluminação suave, destacando cada detalhe das paredes de arenito. Também há a Igreja Anglicana, igualmente subterrânea e simplesmente decorada, ideal para momentos de oração. Por fim, temos a Igreja Luterana, com sua capela fresca e tranquila, onde serviços religiosos e reuniões comunitárias são realizados. Número 5. Entre as atrações imperdíveis de Cober-Pede está o fascinante Museu Subterrâneo. Isso mesmo, um museu localizado abaixo da superfície. A mina de Opala e Museu MAA é um mergulho profundo na história das opalas e na cultura local. Abrigado em uma antiga mina, o museu leva os visitantes por túneis originais e exibe detalhes sobre a formação das opalas, técnicas de mineração e as vidas dos primeiros mineiros que enfrentaram o calor do deserto. O museu apresenta réplicas de habitações subterrâneas, coleções de opalas e fósseis, tornando a experiência ainda mais única. Se isso não for suficiente, há também uma loja que vende joias exclusivas, além de opalas brutas ou lapidadas, oferecendo a oportunidade de levar para casa um pedaço de Cober-Pede. Mas como já mencionamos, essas pedras preciosas têm um alto valor. Para adquirir um pedaço delas, você precisará de um cartão de crédito robusto ou uma conta bancária bem recheada, porque, definitivamente, não é um campo de golfe barato. Número 6. Se estamos falando de curiosidades e turismo, outro lugar que não pode ficar de fora dessa lista é o campo de golfe, que, por sinal, é um dos mais peculiares do mundo. Se você está acostumado com campos de golfe cobertos de grama verde exuberante, prepare-se para algo completamente diferente. O campo de golfe de Cober-Pede não tem um único tufo de grama. Em vez disso, os jogadores precisam trazer seus próprios tapetes de grama sintética para usar no momento de iniciar suas tacadas. O restante do campo é composto por pedras, areia e poeira, criando uma experiência única. As regras do golfe em Cober-Pede também foram ajustadas para lidar com o ambiente extremo. Por exemplo, as partidas geralmente acontecem à noite, sob a luz das estrelas, e com bolas fluorescentes, para evitar o calor intenso do dia. Além disso, o campo está sempre sujeito às duras condições do deserto, como ventos fortes e aridez, que tornam o jogo ainda mais desafiador. Número 7. Outra curiosidade que não pode ser deixada de fora desta lista é a origem do nome da cidade. Cober-Pede vem da expressão aborígene Copa Piti, que significa buraco do homem branco.
Essa expressão foi cunhada pelos povos indígenas para descrever os mineiros que escavavam a terra em busca de opalas. Esses buracos são, na verdade, uma das características mais marcantes da cidade, com milhares de escavações espalhadas pelo terreno ao redor. Além disso, Cober-Pede é conhecida não apenas pelas suas minas e casas subterrâneas, mas também por sua paisagem desértica surreal, que parece saída diretamente de um filme de ficção científica. E isso não é apenas uma impressão, a cidade foi cenário de várias produções cinematográficas, incluindo Mad Max Além da Cúpula do Trovão e Planeta Vermelho. Os cineastas são atraídos pela aparência inóspita e quase alienígena do lugar, que oferece o cenário perfeito para histórias futuristas e distópicas. A paisagem desértica, cheia de colinas de terra vermelha, crateras e terrenos escavados, dá a sensação de estar caminhando em Marte. Número 8. Você já sabe que, em Cober-Pede, viver no subsolo é essencial para lidar com o calor escaldante do deserto e o frio extremo das noites, certo? Mas surge a pergunta, e quanto à água? No meio de um deserto, onde cada gota é um luxo, como a cidade sobrevive? Cober-Pede depende da Grande Bacia Artesiana, um dos maiores aquíferos do planeta. A água é transportada para as casas por um sistema de tubos que percorrem cerca de 25 quilômetros, conectando esse vasto reservatório subterrâneo às torneiras dos moradores. Porém, não basta apenas bombear a água e usá-la diretamente. Após ser extraída, ela passa por processos de dessalinização e tratamento para se tornar potável, o que eleva significativamente os custos. E o resultado? A água local é uma das mais caras de toda a Austrália Meridional. Além disso, problemas com canos antigos e perdas significativas de água complicam ainda mais a situação, e como não há subsídios governamentais, o custo é inteiramente repassado aos habitantes. Essa escassez impacta diretamente o estilo de vida local, onde a conservação de recursos é levada muito a sério. Desperdício não é uma opção. A arquitetura subterrânea das casas ajuda a reduzir a necessidade de sistemas de refrigeração, economizando ainda mais. A vegetação aquática é praticamente inexistente, e as plantas que sobrevivem na região são altamente adaptadas ao consumo mínimo de água. Em outras palavras, cada casa subterrânea e cada gota d'água tem um valor incalculável. É um lembrete constante de que a sobrevivência no deserto depende de cada detalhe minuciosamente planejado. E assim chegamos ao fim desta jornada pelo fascinante e único universo de Cober-Pede. O que mais te intrigou ou encantou sobre esta cidade que vive no subsolo? Compartilhe conosco nos comentários. Se você ficou curioso para descobrir mais segredos e lugares que desafiam o que sabemos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, até a próxima viagem!